Eu fui em 1969. Antes de ir, eu tinha um problema, que eu era casada e naquela altura eu queria ir para a França e não conseguia porque eu estava separada do meu marido e naquela altura não davam passaportes, não davam nada. Consegui um passaporte para a Espanha. Disse que tinha lá uma madrinha, que tinha sido a minha madrinha do casamento e pronto, e que ela queria-me lá porque eu como estava sozinha. E assim eu consegui. Mas era o sentido de eu ir para a França. A vizinha da minha mãe, ela disse, olha, se tu conseguires, a minha cunhada arranja-te trabalho e tu vais para o pé dela. Eu tinha cá uma pessoa de família, que era um primo meu, e disse, olha, se tu conseguires, a gente vai ver se consegues para passar a fronteira. Eu consegui o passaporte e eu depois comuniquei com ele e ele disse, então pronto, eu vou comprar o bilhete para depois tu ires comigo. Mas ele não conseguiu o bilhete para o mesmo dia. E então ele disse, olha, então vou no dia antes e tu vais no dia depois. Encontramos em Irún. Está bem. Mas eu, quando lá cheguei, o que me vale é que eu, na viagem, contactei com pessoas, um casal ia para La Rochelle, e eu dizia, mas o que é que eu vou fazer? Eu estou sozinha, não tenho ninguém, eu nem dinheiro tenho. E ele disse, não se rale, você vai encontrar o seu primo, se não encontrar, a gente vai-se arranjar. Assim foi. Pronto, chegámos a Irún. Aquilo era muita gente, horrível, que eu nunca tinha visto uma coisa assim. Não via o meu primo. O casal passou por outro lado e viu que eu estava à espera do meu primo. Que aquilo começou-se a esvaziar, e havia então um polícia do outro lado francês que viu que eu queria passar e que não conseguia. Estava ali sozinha. E então abriu-se os portões, estou a arrepiar, abriu-se os portões e ele disse, passa. E eu percebi que ele disse para eu passar. E eu angustei-me ao carro das malas e passei para o outro lado. O casal que estava do outro lado veio a correr ter comigo e disse, pronto, tu estás aqui, estás já em França, já ninguém te pode fazer mal. Depois aquilo foi um choque muito grande. E eles disseram, olha, a gente não vai neste comboio que está muito cheio. A gente espera para o outro comboio, que era mais ou menos uma hora depois, ou hora e meia depois, a gente vai no outro comboio. Eu vou-te comprar o bilhete para Paris e se o teu primo não aparecer, porque ele não aparecia, não é? Eu vou-te comprar o bilhete para Paris e tu, quando lá chegares, tens a morada para onde é que tu vais, metes num táxi e pedes para te levar a esta direção. Eu estava à janela do comboio. Eu olhei para o céu e disse, meu Deus, o que é feito de mim, sozinha, que o meu primo aparecesse para me guiar por coisa. Então não é que eu, ao fundo da gara, vejo o meu primo. Eu saio do comboio a correr e ele disse, tu estás aqui, como é que tu conseguiste passar? Pronto, eu fui para Paris, fui para o Oswald Ferrier, fui ter com a minha tal senhora que era cunhada da vizinha da minha mãe. Coitada, ela, para me recolher, ela tinha que deitar-se numa mala daquelas antigas, daquelas malas de folha. Ela estava na cama com o marido e eu estava deitada no outro lado, encostada, porque ela tinha também uma menina. Mas a gente aguentou mais ou menos porque ela tinha uma tia que vinha para Portugal. E eu ia ficar com a casita, tinha um pavilhão, era o pavilhão, depois eles tinham um pavilhão à frente, que era dos franceses. E depois tinham aquelas duas casitas que alugavam aos imigrantes. E eu ia ficar com essa casinha. Passado 3 dias fui trabalhar. Ela levou-me logo para trabalhar. Comecei a trabalhar num ateliê, lá no Oswald Ferrier. Eu estive lá por volta de 2 anos. Mas um mês depois de eu lá estar, eu queria a minha filha. E então a minha mãe tentou arranjar alguém que a levasse de assalto. E tinha uma irmã que também queria vir para a França. E a minha mãe combinou com esse casal que me trouxesse a minha irmã e a minha filha. Mas eles foram apanhados na fronteira. E a minha filha gritava que queria a mãe. E foram levar a minha filha à minha mãe. E a minha irmã foram-os levar, porque como elas estavam sozinhas, porque eles queriam era saber quem é que os tinha passado. Não, elas não diziam quem era, né? Bem, a minha mãe depois telefonou-me a dizer que eles tinham sido apanhados. Aquilo foi uma desgraça, né? Passado mais uns 15 dias, mais ou menos,
esse casal então trouxe, disse que vinha-me trazer a minha filha. E então trouxe a minha filha como filha deles. Ao passar a fronteira, ela vinha a dormir, eles taparam-na, daí ela passou como filha deles. E eu ouço a minha filha gritar, mãe, mãe. Quando fui fazer os meus papéis, eu disse que era casada, mas que não sabia onde estava o meu marido. Pronto, que estava ali, que não sabia onde estava o meu marido. E o polícia disse-me, então, para não teres problemas nenhuns, a gente vai pôr solteira. Puseram-me celibatária. Quer dizer que eu tive todas as vantagens de ser celibatária. Tive muita vantagem porque tinha uma menina e era solteira. Não tinha família, não tinha ninguém. E eu, como consegui falar com o meu patrão, se ele me dava trabalho, porque ele tinha um ateliê muito grande em Paris. Ele disse que sim, podia ir. Eu troquei, fui para lá, estava mais perto das minhas primas. A prima do meu patrão simpatizou comigo. Pronto, ela depois ajudou-me a fazer, disse-me, já tarde que eu vou falar com o Monsieur Henri e ele vai ver se a gente consegue, porque ele tem aqui casas assim para tu vires para aqui mais perto. Porquê? Porque ela estava interessada em mim, porque ela ensinou-me a trabalhar com muitas máquinas. E então ela queria que fosse talvez um apoio para ela, para ajudá-la quando viessem as que estavam a trabalhar no ateliê, a fazer as roupas, né? Que já tivessem as coisas avançadas. Uma francesa, eu tinha a máquina encostada dela, em frente a mim, mas ela tinha um bocadinho de inveja, não é? Porque, pois, vocês são imigrantes, venham para cá e vêm tirar o pão à gente. E disse, não, eu não venho tirar o pão a ninguém. Eu venho para trabalhar, eu não tenho culpa que tu queiras ir ao fim de semana, queiras ir para a campanha, descansar, e eu venho trabalhar, porque eu preciso, tenho uma filha e tenho que a criar. Passou-se mais um tempozinho e eu depois encontrei alguém, que foi o pai do meu filho, ajudou-me muito, começámos a pensar em vir para Portugal. Viemos para Portugal em 1982, 1980. O meu filho nasceu em 82. Pronto, ficámos aqui em Portugal, depois fizemos a nossa vida, eu continuei a trabalhar no Centro de Dia de Idosos, trabalhei há 16 anos, muito, muito complicado, até peixe eu vendi, que eu nunca tinha vendido peixe, até peixe eu vendi porque a irmã do meu marido era peixeira. E um dia diz ela assim, olha, tu não queres ir vender peixe para a praça? E ainda tive 2 anos a vender peixe. Como é que eu ia dizer, não tive pena, porque eu trabalhei muito, apanhei muito de gelo, passei muito, e não tive pena porque tinha alguém cá deste lado, o meu marido, porque lá eu sentia-me sozinha.